culto específico, né? E quando nós vamos para Lucas capítulo 15, nós vamos ver algumas parábolas específicas dentro de um contexto específico. Se você observar os primeiros versículos de Lucas 15, você vai ver, religiosamente falando, duas categorias de pessoas. O texto diz que os publicanos e pecadores se aproximam para ouvir Jesus. E o versículo 2 diz que os fariseus e os escribas murmuravam dessa postura de Jesus de receber pessoas que eles consideravam pecadoras e de ainda se assentar com eles para comer. Dentro dessa postura dos escribas e fariseus, o Senhor Jesus conta três parábolas. Uma, nos versos 4 e 5, 6 e 7, que é a parábola da ovelha perdida. Observe que o verso 7, versos 6 e 7, Jesus fala da alegria do pastor. Observe esse detalhe, porque é muito interessante como Jesus divide a sua mensagem da alegria do pastor e que essa alegria deve ser compartilhada, porque a ovelha foi encontrada. E no versículo 7 ele fala de alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nos versículos 8 ao 10, Jesus conta outra parábola. Já fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, então ela acende a lamparina e ela varre a casa toda. Provavelmente essa ideia de varrer a casa é porque o piso da casa era de terra, de barro, então ela precisou varrer para achar essa moeda que ela considerava muito valiosa, porque ela é uma mulher pobre e aquela moeda fazia a diferença. Então, versículo 9, mais uma vez, fala da alegria dessa mulher. Ela encontra e ela chama as amigas, as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo. Observe que o pastor, no verso 6, diz a mesma coisa: alegrai-vos comigo. E aí, Jesus repete o versículo 10, basicamente o que ele diz no versículo 7. No versículo 7 ele diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. No versículo 10 ele diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus aqui está confrontando, lembre-se do versículo 2, a reação dos fariseus e escribas, por causa da forma como Jesus se relacionava com pessoas que eles consideravam, essa expressão pecadoras, eram pessoas que eles se consideravam, que os fariseus e escribas consideravam indignas do reino. Eles tinham essa categorização e eles criaram essa categoria. A partir do versículo 11, Jesus vai contar uma história. É interessante que agora ele não fala simplesmente da alegria de anjos, da alegria de um pastor, ele fala da alegria do próprio Pai. E ele vai contar uma história dividida em duas partes. As nossas versões colocaram o título A Parábola do Filho Pródigo. Mas a história não se refere só ao filho pródigo. A história se refere a um pai, desculpem a expressão, mas escandalosamente amoroso, um filho obcecadamente, obstinadamente rebelde e um filho intransigente. A parábola fala do amor do pai
a parábola fala de um filho obstinado e rebelde e fala de um filho intransigente. E, aliás, a ênfase na parábola é contra o filho intransigente, que era a postura dos escribas e fariseus. Bom, vamos ler essa parábola. Então, o texto diz, a partir do verso 11, nós já vamos lendo e tentando explicar, que Jesus continuou falando com aquelas pessoas. Havia discípulos ali, haviam escribas e fariseus. E Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao seu pai. Vejam que a tônica aqui é muito forte. Ele chega para o pai e diz: meu pai, me dá a parte dos bens que me tocam, que me pertence. Veja, não era estranho o pai distribuir a herança antes de morrer. Às vezes porque ele não queria mais administrar, ele distribuía. Mas o pedido desse filho parece cruel. Por quê? Porque ele está sendo insensível. Pedir ao pai parte da herança que lhe pertence é desejar que o pai morra. Porque mesmo o pai passando o inventário, os testamentos, ele só poderia usufruir se o pai morresse. Também é incomum aqui o filho pedir a herança, sobretudo porque o pai ainda está vivo e ele ter liberdade para vender isso. A gente vai ver que o pai aqui, ele não só distribui a herança, mas ele meio que dá liberdade. Meu filho lhe dou, e você pode fazer o que quiser. Isso não era comum. O pai aqui, ele ultrapassa as obrigações legais para liberar aquele filho, obstinado, rebelde. Então o texto diz que aquele pai repartiu os bens entre seus filhos, e aí poucos dias depois, o filho mais moço fez o quê? Ajuntou tudo que era seu. Provavelmente ele conseguiu vender e transformar em dinheiro para poder viajar. E aí ele parte, observa a expressão, para um país distante. Jesus vai usar expressões específicas aqui porque ele está falando do distanciamento espiritual. Jesus está sendo bem provocativo. Lembre-se que ele está questionando, confrontando os fariseus e escribas. E ele vai revelar desculpem a expressão mais uma vez, mas esse escândalo do amor de Deus. No bom sentido. Que ninguém merece. Pode ser que você não entenda o que eu estou dizendo, mas ninguém merece o amor de Deus. Que nós merecemos, juridicamente falando, é a sua justiça, a sua ira. Deus resolveu nos amar livremente, sem merecermos. Não merecemos. Então, aquele rapaz, ele vai para um país distante e lá diz que ele gasta, dissipa todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então, nós vemos que esse filho, quando ele pede os bens, ele já tem uma má intenção. Que má intenção é essa? Sair dos limites impostos pelo pai. Ele se sente atraído e ele precisa de uma liberdade. Então ele declara rebeldia e o pai respeita. Então, o que nós vemos realmente aqui é uma declaração obstinada de separação do pai, porque quando ele chega para o pai pedindo o que ele só teria direito quando o pai morresse, ele está desejando que o pai morra, porque ele quer se sentir livre para fazer o que quiser. Mas veja como o impacto do amor de Deus, do amor do pai, que aqui representa o amor de Deus, por esse moço. Então o texto diz que depois dele ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma fome, e aquele rapaz começou o quê?
passar necessidade. O que isso representa? Que a vida lá fora tem um preço insaciável. E que quando trocamos o nosso lar espiritual por amigos e prazeres, esses amigos e prazeres não se mantêm. Uma hora eles nos deixam sozinhos. Eles nos abandonam. E um outro fato também é que o modo como nós usamos os recursos que Deus nos dá, isso reflete qual é o nosso objeto de adoração. Então nós vemos isso nesse rapaz. Aí, caminho da degradação começa, da humilhação. Lembre-se que Jesus está na cultura judaica. E para o judeu, esses detalhes que Jesus vai falar são muito fortes. Aquele rapaz, então, desesperado, ele procura um cidadão daquele país. O texto, não sei como está na sua versão, mas, versículo 15, o sentido literal é que ele se grudou àquele moço, tipo, ele suplicou. Arrume aí qualquer coisa para eu fazer. Era um rapaz que tinha tudo, mas perdeu tudo, irresponsavelmente. E ele agora, praticamente, ele se humilha para aquele homem. E o que ele consegue? Trabalhar cuidando de porcos. E na cultura judaica é o auge da degradação. Trabalhar para o estrangeiro e ainda cuidar de porcos. Na cultura judaica, isso é muito forte. Mas é isso que Jesus quer fazer. Ele quer confrontar a mentalidade. Bom, o estado daquele moço se tornou tão humilhante que ele agora deseja, ele não tinha nem o que comer. Ele deseja comer a comida que os porcos comiam. E detalhe, ninguém lhe dava. Então só faltava a comida que o porco comia, e mesmo assim, é como se os donos dissessem, não, se vira, isso aqui é deles. Estado muito humilhante. Mas isso é resultado de quê? Da distância da comunhão com o Pai. A distância obstinada daquele moço da comunhão com o seu pai trouxe desilusão, trouxe decepção, trouxe degradação, trouxe escravidão e trouxe uma luta instintiva apenas para satisfazer os seus apetites insaciáveis. A ambição de ser independente de Deus é o início da degradação humana. Aqui a gente tem algumas marcas que aconteceu com esse rapaz, que revela um estado pecaminoso. Do jeito que aquele rapaz se separou de Deus, foi para uma terra do seu pai, foi para uma terra longe, nós nos separamos de Deus espiritualmente. Do jeito que o resultado disso foi o desperdício. Observe, o desperdício é uma das maiores consequências do pecado. Que desperdício é esse? Quando o ser humano se afasta de Deus e entrega o pecado, ele desperdiça seus recursos, ele desperdiça sua inteligência, ele desperdiça os seus talentos, ele desperdiça os seus tempos e ele desperdiça as suas oportunidades. E aí começa a vir a ausência e esse sentimento de alma vazia, escravidão, perdição e morte. Veja, o maior problema do ser humano não é o seu bolso, é o seu coração. Você pode não ter nada, mas se o seu coração estiver cheio da presença do Pai, você não vai sentir falta de nada. Agora, sem a presença dele, nada preencherá este vazio na sua alma. Glória a Deus.
Agora, continuando a história, Jesus diz que aquele moço caiu em si. E aí ele sente falta. Sabe do que aquele rapaz sente falta? Do amor do seu pai. Ele começa a lembrar. Ele diz, meu Deus, lá era diferente. Até o jornaleiro, por que ele não disse aqui o escravo? Porque a condição do escravo, você vai ver na trajetória do texto, ainda é melhor do que o do jornaleiro, porque o escravo, às vezes, ele participava tanto da família, parece que fazia parte. O jornaleiro não, era diário, ele era como se não gostasse do serviço dele, no outro dia ele não era para ir mais. E aquele moço lembra, até os jornaleiros do meu pai vive melhor do que eu estou aqui morrendo de fome. Aí cai em si. Ele diz, quer saber? Eu vou me levantar agora. E eu vou voltar para casa. E eu vou dizer ao meu pai, pai, veja que como caiu em si. É interessante porque ele reconhece, ele diz, eu não pequei só contra você, meu. Eu pequei contra o céu. E ele diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o pedido dele. Ele poderia ter dito, me trata como escravo. Mas ele diz, me trata como jornaleiro. Pior do que um escravo. É como se ele dissesse assim, eu estou disposto a servir um dia de cada vez. Mas eu quero voltar para casa. E ele ensaia, porque aqui é um ensaio. Ele ensaia o que ele vai dizer. A gente vê aqui essa expressão cair em si, que é um parâmetro bíblico para mudança. Essa expressão cair em si também revela a cegueira e a loucura de quem está no pecado. Porque até que se volte para Deus, escute, até que a pessoa se volte para Deus, essencialmente ela não é ela mesma. O maior resgate de nós mesmos é quando voltamos aos caminhos do Pai, porque só o Pai pode restaurar em nós a verdadeira identidade de nós mesmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe que esse filho agora é uma expressão antiga, porque hoje não tem mais ficha, né? Hoje são créditos, mas a ficha começa a cair. No começo, esse rapaz está se sentindo dono. E ele diz, me dá, que é meu, eu tenho direito. E agora, quando a conversão entra no coração dele, ele se aproxima do pai, dizendo, me aceita pelo menos como jornaleiro. Tua casa. Esse foi o ensaio dele. Agora veja, isso aqui que eu acho impactante assim, porque ele se levanta e ele vai para casa. A Bíblia diz que de longe o pai vê. A expressão que a gente tem é que o pai ia meio que todo dia. Glória a Deus. Na expectativa da volta. Quando você estuda as leis judaicas, o que está em jogo aqui, porque diz que ele vê, ele tem compaixão e ele sai correndo. Você não percebe os protocolos culturais que são quebrados aqui por causa do amor do Pai. Primeiro que na cultura da época era uma vergonha um pai, um senhor, um ancião fazer isso. Principalmente para um filho obstinado, rebelde. Não podia. Segundo, pela lei do Antigo Testamento, esse rapaz era para morrer. Há quem diga que Jesus tocou aqui num detalhe importante, porque aquela carreira do pai é meio que
uma carreira protetiva, porque ele corre para receber ele primeiro. Antes que alguém chegue e queira fazer justiça. Glória a Deus. Todos os protocolos aqui foram quebrados e ele se agarra com o seu filho. E ele começa a beijar o seu filho. Diz que aquele rapaz, então, ele começa a falar para ele o que ele tinha ensaiado. Se você perceber, o pai interrompe a conversa. Porque ele ensaiou o quê? Não, eu vou dizer para o meu pai, eu pequei, eu quero ser aceito como um jornaleiro. Ele chega diante do pai e ele só consegue dizer a primeira frase. Pai, eu pequei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai já interrompe. Interrompe o discurso, porque, glória a Deus. E ele diz, tragam depressa a melhor roupa. Acredita-se que essa expressão, gente, se você voltar na cena, eu fiquei estudando esse texto, chorando em casa, porque se você voltar na cena, se você for dramatizar o que aconteceu aqui, a dor desse pai, assinando os documentos, e pegando o anel de selar, para dar àquele filho autonomia, ele vivo ainda, quebrando os protocolos e as leis, para que ele tivesse o direito de fazer o que quisesse. Agora, quando esse pai recebe esse moço, ele diz, manda pegar lá no guarda-roupa, provavelmente foi uma roupa do próprio pai. A melhor roupa que eu tenho lá. Manda pegar para ele vestir. Glória a Deus. E diz assim, ó. Coloque, irmãos. Quem conhece os traços culturais judaicos sabe que o ponto aqui é muito forte. Coloque o dedo, o anel, no dedo dele. Irmão. Aquele anel que o pai usou para dar a ele direitos de herança, o anel de selar, é como se o pai tivesse designando ele como seu procurador. O que isso significa, meu filho? Eu lhe recebo do mesmo jeito que antes. Ele não tinha direito a mais nada. Ele já tinha a herança dele, já tinha pego, já tinha gasto. Glória a Deus. Somos eu e você. Somos eu e você. O amor do Pai é escandalosamente maravilhoso. Glória a Deus. E aí diz, tragam sandália para os seus pés. Mais um detalhe. Os escravos andavam descalços. Os filhos andavam calçados. Veja, Jesus está usando detalhes propositais aqui para dizer, você está sendo recebido de volta como meu filho, com todos os direitos que você mesmo jogou no lixo. Eu estou lhe dando de volta. Só para você entender um pouquinho porque que o filho intransigente ficou tão revoltado. Ficou revoltado. Nós temos aqui um resumo perfeito do perdão completo de Deus ao pecador arrependido. Lembrem-se que nas parábolas anteriores Jesus falou da alegria dos anjos, da alegria do pastor, da alegria da mulher, da alegria dos anjos. E agora ele diz assim, e todos começaram a se regozijar. Nós temos uma recepção. Mas agora começa a segunda parte. Filho mais velho. Ele não estava em casa. Então ele chega. Glória a Deus. Detalhe. Ele também mandou matar o bezerro cevado. O bezerro cevado era o bezerro
Eles separavam e ficavam engordando para a festa da família. Ele diz, a hora de usar esse bezerro é agora. Observe esse detalhe. Porque aí o filho mais velho volta, e ele vai chegando, ele escuta música e dança. E no texto grego dá a ideia de um verdadeiro coral. É claro, né? A gente não sabe que se estava cantando. Quem sabe, né? A gente não sabe que se estava cantando. Grande coral lá, fazendo festa. E ele escuta, ele chama um dos criados. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos uns detalhes interessantes nessa parábola. Um é o relato do criado. Criado. A pessoa que se relaciona na casa de Deus com uma visão de escravo, ela nunca vai passar o que realmente aconteceu de verdade. Veja que no relato do pai é assim: meu Deus, é como se eu tivesse recebido meu filho de volta à vida. Parece que ele estava morto e agora ele voltou a viver. Mas aquele escravo não. Aquele escravo, ele diz, olha, teu irmão chegou, teu pai mandou matar o melhor cevado, porque ele ficou bom. Tipo assim, não foi nada demais que aconteceu. É como se ele tivesse doente e ficou bom. Você percebe que o relato do escravo diminui no conceito que realmente estava acontecendo, e o filho já revoltado. E aí o rapaz diz, eu não entro nessa festa. Quem faça? Precisou o pai sair e ir lá. Diz que o pai procurava conciliá-lo. Agora veja a linguagem do filho. A linguagem do filho também é de escravo. Ele diz, tanto tempo faz que eu sirvo ao Senhor. A linguagem desse filho intransigente é hipócrita. Tanto tempo faz que eu sirvo ao Senhor, sem nunca transgredir nada. E aí, a linguagem desse filho intransigente é mesquinha. O Senhor nunca me deu um cabrito. E agora, quando veio seu filho, gastou tudo que tinha com meretrizes, tu mandas matar o novilho cevado. Esse filho intransigente, ele representa a atitude mesquinha, míope e ressentida dos religiosos hipócritas. Observe que no texto grego a expressão tu nunca me deste, ela é muito enfática. A gente não consegue traduzir em letras, mas ele está enfatizando assim, a mim, você nunca me deu nada. O serviço desse filho intransigente é pretensioso. Ele via um comportamento recompensatório, meritório. Ele achava que merecia. É míope, não enxergava direito. Porque na verdade ele tinha todos os direitos que o novo filho tinha. Na verdade, o pai não tirou nenhum direito dele. Ele apenas deu para o filho que estava chegando algo que o filho não merecia. Mas o filho que já estava na casa, o pai não tirou nada dele. Então ele observe que ele não se refere ao seu irmão como irmão. Ele diz, esse teu filho, aprontou todas. E observe que ele não consegue participar da alegria da festa. E observe que ele focaliza mais nos erros do irmão do que no arrependimento. Você percebe?
O filho que entende o amor do pai, é verdade. Você é tão pecador quanto eu, mas somos arrependidos. O filho intransigente só vê os erros. Aquele dali fez tanto e agora está na igreja. Já tem até cargo. Já é até pastor. Intransigência. Eu fiquei impactado com uma frase de John Wesley. Ele disse: esse é um tipo daquelas pessoas nos círculos da igreja que vivem aparentemente acima de qualquer suspeita, são fiéis em cumprir o seu dever, mas servem mais a religião do que a Deus. E aí ele diz assim, John Wesley: seu duro legalismo sem amor torna a eles e aos que os rodeiam infelizes. E aí ele diz assim: o filho mais velho é alguém que está perdido dentro de casa. Agora, mais uma vez o amor do pai. Porque Deus tem paciência com o filho rebelde e Deus tem paciência com o filho intransigente. É interessante a linguagem desse pai, porque ele chama, no grego, aquele rapaz de criança. Ele diz assim: minha criança, minha criança, você sempre está comigo. Eu não estou tirando nada do que é seu. O que é meu é seu. Só que a gente tem que se alegrar. Porque esse seu irmão, ele estava morto. E ele voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é a glória do cristianismo, é receber pecadores pela graça de Deus. E ver esses pecadores sendo transformados pelo poder de Deus em seus filhos. Vamos ficar de pé. Após o culto tem cantina. Dá um dom maior. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Cante, desde quando me levanto até eu cantarei da bondade. Cante, és fiel em todo tempo. Diga para ele: em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Diga para ele: eu cantarei da bondade, tua doce voz que me guia em meio ao fogo escura. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e amigo és. Eu vivo da
bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo, meu Deus, em todo tempo, tão bom, com todo fôlego, cante mais uma vez, és fiel. És fiel em todo, tão bom, todo fôlego. Eu canto da bondade. Declare tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Enquanto os instrumentos tocam baixinho, tem alguém que quer voltar para a casa do Pai hoje? Você pode olhar quem está do seu lado, fazer o apelo. Nós não vamos nos estender muito, mas não poderíamos encerrar sem fazer essa pergunta. Tem alguém para voltar à casa do Pai hoje? Glória a Deus. Todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há ninguém, nós vamos orar encerrando, mas que essa palavra fique nos nossos corações, que possamos nem ser o filho obstinado e nem ser o filho intransigente. E a base disso depende de como nos relacionamos com Deus, de como enxergamos Deus. Deus é o meu Pai amoroso que me ama, e eu fui constrangido e controlado por esse amor, e agora quero viver somente para Ele, ou eu sirvo a Ele por causa de coisas, por causa do que Ele pode me dar, ou porque quero algum tipo de aprovação. O conceito que eu tenho do meu Deus vai definir a minha religião. Que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê uma noite abençoada, um sono renovadora. Deus abençoe essa semana. Senhor, abençoa a tua igreja, o teu povo. Senhor, abençoa esta cidade. Senhor, cada pessoa, cada coração, cada família. Ó Deus, abençoa também, ó Deus, os nossos irmãos que se candidataram, Senhor, as suas famílias, suas casas. Abençoa também a administração desta cidade.
Meu Deus, nós oramos por nosso país, oramos por nosso estado. Senhor, esses dias que virão, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, colocar em cada coração temor, que o Senhor venha colocar em cada coração a decisão certa, que o Senhor venha trabalhar, ó Deus, em nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha abençoar o nosso país, abençoar os nossos governantes, abençoar as autoridades. Senhor, nós pedimos pelo sistema de segurança, o sistema de saúde, ó Deus, o sistema de educação. Senhor, nós ainda cremos numa intervenção do Senhor. Embora descansemos em Tua soberania, descansemos em Tua vontade, descansamos em Teus planos, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor ouve as orações do Teu povo. Nós pedimos, ó Pai, por nosso país, pedimos por nosso estado, pedimos por nossa cidade. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua glória se derrame e que o Senhor traga sobre nós um grande avivamento, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco. Todos dizem amém. Mas nunca é tarde, não.